Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Então, irmãos, informações que eu queria falar hoje sobre a importância aí desse projeto, irmão. A humanidade, a essa cidade, a esse estado, a esse país. É algo impressionante, irmão. Porque o projeto, ele não tem apoio financeiro de ninguém, irmão. Esse projeto que nós desenvolvemos uma conduta heróica, digamos assim, porque a gente não tem apoio de ninguém. A gente trabalha, você pode ver que nós levantamos cedo, trabalhar para conseguir dinheiro, para pagar pessoas, para pegar número de telefone do Zap, para nós colocar no grupo. Então tudo isso aí, irmão, é um esforço que ninguém reconhece, nem mesmo as autoridades, né? Aí, porque eles ignoram a importância desse projeto. Porque o importante para eles, o que é? É o que é divulgar, a televisão divulga. É o ladrão te roubando. Isso aí que é importante para eles, né? É as autoridades sondando os seus bens para saquear, para se apossar deles. Então hoje a importância das autoridades é dada a isso, irmão. É isso. E o dinheiro que eles distribuem é para financiar personagem que defende essa ideologia deles. E aí, quando se revela coisas boas e úteis à humanidade, como está se revelando esse projeto, porque ele é útil não é só para o país, não, para essa cidade, não. É para a humanidade, irmão, porque esse projeto aqui ele é universal. Ele se desenvolve aqui localmente nessa cidade, mas ele vai se expandir pelo mundo inteiro e fazendo toda a diferença. Nos governos, irmão, porque os governos hoje, irmão, são quadrilha de corrupto, de pessoas interessadas em se apossar dos seus bens. Ele não tem interesse no seu bem, na sua prosperidade, não. Ele tem interesse na melhoria financeira e prosperidade do grupinho deles. Então tudo que eles fazem é para isso. Eles usam o poder que eles têm para defender essa ideologia. Então, eu estava vendo, né, o esforço que a gente faz para as pessoas pegar telefone, né, pagando aquelas pessoas para fazer isso, para poder colocar no grupo e formar essa base. E qual vai ser a função dessa base? Para você que ainda não sabe. Essa base é de 36 pessoas, é 12 pessoas em cada lei. 12 pessoas na lei corruptiva dos políticos, que é a lei que opera. 12 pessoas na lei incorruptível de Cristo e 12 pessoas na lei corruptível de Moisés. Então essa base é para isso. É para estabelecer a regência das 3 leis, né? Que é 3 leis que nós vamos... A base é 3 leis, né? Que formam um comando conjugado, irmão, né? Porque essas 3 leis, 2 é leis corruptível, que é a lei de político, a lei de Moisés. E uma é incorruptível, que a forma de comando dela é do menor para o maior. Então, e as outras 2 leis corruptíveis, a forma de comando dela é do maior para o menor. Então, aí se estabelece um comando conjugado. Então, essa base ela vai ter a função. Qual a função dela? Estabelecer o supremo poder, que vai gerar uma nova sociedade separada do mal. Só aí, irmão, é coisas grandes. É coisas grandes que vai refletir em toda a terra. Ela terá a função de lançar moeda privada, como eu falei hoje no grupo.
essa moeda privada, ela vai ser uma moeda estratégica que vai circular somente aqui e que vai gerar concorrência com a moeda pública e também, ao mesmo tempo, ela vai tirar a influência do dólar sobre a nossa moeda, gerando aí uma independência financeira como nunca se viu. Então, a função dessa base será muito importante. Bom dia, meu patrão. Só que para a formação dessa base é difícil, porque a gente coloca a pessoa no grupo, ele sai. Nós pagamos R$1 por cada pessoa que as minas conseguem para colocar no grupo, R$1. E aí tudo isso aí sai do nosso bolso, nosso trabalho, irmão. E nós trabalhamos, nós somos rigorosamente controlados nossas vendas, que os mafiosos controlam, para não crescer. O mesmo controle que é feito nos seus negócios também. E quando você consegue alguma coisa, eles já ficam de olho. Eu mesmo, irmão, não estou indo para o trabalho de moto. Veja o que eu vou falar agora, irmão. Isso é uma realidade do nosso país. Eu não estou indo no trabalho de moto, por quê? Porque o consórcio do crime quer se apossar da minha moto. Para você que não sabe, o consórcio do crime é uma parceria pública e privada, um grupo de elite aí, que usa o ladrão para te roubar e a polícia também para te multar e confiscar seus bens. Eles estão tudo unidos, irmão, né? Então esse negócio de que polícia não está unido com bandido, isso aí é coisa do passado, irmão. Porque essa união não é entre os personagens policiais, e sim entre os parceiros, entre os que controlam ele. Ela é uma união superior do consórcio do crime, como a gente fala todo dia. Então eles estão rastreando, eles têm satélite aí para vigiar seus bens, para se apossar dele de qualquer maneira. Se não for possível usando o ladrão, ele usa as autoridades para te multar, para confiscar o seu bem de qualquer maneira. Eles usam. Então hoje o trabalho deles é isso aí, irmão. São quadrilhas que se estabeleceu nessas secretarias dos governos aí, tanto municipal como estadual e federal, especialmente para te ferrar, meu amigo. E aí você não consegue nada, você não tem um futuro dessa maneira, irmão. De prosperidade, você tem um futuro de fracasso, de miséria e de pobreza. Então, irmão, como esse trabalho está contra a ideologia deles, porque qual é o objetivo desse trabalho? Para que você fique bem claro. Esse trabalho ele tem a função de lançar moeda privada. Estrategicamente ela vai circular somente aqui. Ela vai tirar a influência do dólar sobre a nossa moeda, fazendo com que a nossa moeda fique independente e ganhe poder de compra, porque o que desvaloriza a nossa moeda é a influência do dólar sobre ela. E o dólar se valoriza em função da desvalorização da nossa moeda. Porque o dólar é uma moeda de referência na terra, irmão. Uma moeda pública. Essa moeda privada, ela vai ter a função de substituir o dólar, porque a característica dela é apropriada para isso. Você pode ver que lá na Venezuela, irmão, dolarizaram a economia. Hoje, a moeda que circula na Venezuela é o dólar. Uma moeda que não é universal, é uma moeda de um país. Isso significa o regime comunista, a força do regime comunista nos outros países. Não a democracia, é o regime comunista isso aí. Então, essa moeda privada ela vai ter a função de tirar a influência do dólar, que é uma moeda pública, ela não é a moeda universal, sobre as moedas dos países. Porque o que acontece é o seguinte, o sistema comunista, né, através do Império Americano, ele desvaloriza a moeda do país para valorizar o dólar, porque o dólar ele é usado como referência em toda a terra.
E aí o dólar ganha força e autoridade sobre aquele país, inclusive circulando, como é o caso da Venezuela. E na Argentina, o novo presidente também está falando de dolarizar a economia também, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, por causa desse trabalho, que não é reconhecido pela máfia do consórcio do crime, que é a parceria pública e privada, nós trabalhamos para fazer com que a nossa economia, a nossa moeda seja uma moeda livre da influência do dólar, né? Porque vai circular que é a moeda privada, que ela vai ter a característica de ser referência na terra, ou seja, de substituir o dólar, que é uma moeda pública, quebrando assim o império do regime comunista na terra, irmão. O que é o império do regime comunista na terra? É a moeda americana, através do império americano, influenciando outras moedas de outros países, desvalorizando ela. Bom dia. Desvalorizando ela, irmão. E, ao mesmo tempo, fazendo com que a moeda do país seja dolarizada. Uma moeda de outro país é a força do regime comunista sobre a terra, irmão. Isso aí é a força do regime comunista. É um poder público universal. Isso é o regime comunista. Então esse sistema ele vai democratizar, digamos assim, o sistema financeiro. Será que os cachorros estão soltos ali? Democratizar o regime financeiro, dando aí liberdade aos países, inclusive impedindo que a moeda seja desvalorizada para que não seja dolarizada. E aí essa moeda é a moeda privada, ela vai circular estrategicamente num país, numa única cidade somente. Ela não pode circular em muitas cidades, em toda a cidade, não, só numa. Porque é uma moeda estratégica. E aí é uma moeda privada, apropriada para fazer a parceria com o setor público. Parceria legalizada por lei. Então essa parceria com o setor público, ela é legalizada por lei. Por quê? Porque essa moeda privada ela vai ter a própria lei dela, que é uma lei privada também, que é a lei de Deus, irmão. Então, além disso, além dessa influência financeira positiva aos países, porque a gente vai implantar uma base aqui nessa cidade, estrategicamente, a gente poderá implantar em outros países, inclusive nos Estados Unidos, porque lá impera um regime comunista através do Império Americano. É um regime comunista. E aí, para que seja quebrado esse regime, lá necessita também de o lançamento dessa moeda estrategicamente em uma cidade, para que possa aí quebrar a força desse regime comunista. Porque você pode ver, irmão, isso aí não é parceria pública e privada, não. Significa o poder público fazendo uma parceria com pessoas do setor privado e escravizado ao regime comunista. Agora, com esse trabalho, sim, vai se estabelecer um regime democrático como nunca se viu, onde o regime comunista vai ser quebrado através do gerenciamento financeiro. Também vai ser quebrado os poderes das facções, porque como se trata de um grupo que faz uma parceria do setor público com o setor privado, ou seja, dos que combatem o crime com os próprios criminosos, não vai ser mais possível formar esse grupo, estabelecer ele. Por quê? Porque a moeda privada, ela vai circular somente, ela vai
apoiar, digamos assim, vai dar apoio financeiro somente a pessoas de bem. Vai financiar a conduta das pessoas de amar a Deus e amar o seu próximo. Não a conduta de odiar a Deus e odiar os seus próximos, que é a conduta dos faccionados. Então, vai se estabelecer um regime democrático na área financeira, quebrando a força do regime comunista, gerenciado na área financeira pelo Império Americano, através do dólar. E também vai ser quebrado o poder das facções através da lei que opera, né? Porque vai se estabelecer uma outra lei, que é a lei de Deus, e um outro comando, formando um comando conjugado. Então a mudança, irmão, ela vai ser em muitas áreas. Ela vai ser em muitas áreas, não é só na área financeira. É uma mudança que vai restaurar a terra, irmão. Em todas as áreas. Não é só na área financeira, não, irmão. É um projeto em dimensão grande. Tudo através dessa base que a gente vai formar. E que a gente está pagando R$1 por cada pessoa. Por cada telefone que essas pessoas conseguem. Para nós colocar no grupo. E aí as pessoas, sem saber do que se trata, sai do grupo. Ele sai do grupo por não saber a importância que ele tem para nos ajudar nesse projeto. E aí a gente tem dificuldade para conseguir as pessoas. Parece tão fácil, né, irmão? 36 pessoas. Quantos milhares de pessoas não tem nesse lugar aqui? Se fosse para formar uma quadrilha de caloteiro enrolado, com certeza eu conseguiria milhares de pessoas, né? Mas como não é para isso, é para o bem, existe uma grande dificuldade da gente conseguir essas pessoas. Mas a gente luta, porque a gente tem o Deus vivo, irmão, né? A gente tem a fé em Deus, né? Porque o mais difícil, irmão, era ter as ideias, o argumento, a estratégia dessas novidades, que muda e que abala tudo. O mais difícil é isso aí. Quantas pessoas? É fácil, irmão, né? É fácil porque a partir do momento que as pessoas abrirem a mente deles e se conscientizar que se trata de um trabalho, de uma coisa para o bem dele, muitos vão aceitar. Hoje as pessoas rejeitam por causa da ignorância. É porque as pessoas é muito fácil ser enganado por isso, irmão. Pela propaganda e também por falta de conhecimento, que poderia dar a ele um domínio próprio. Diante disso, ele é conduzido, né, por conselheiros que conduz ele para o lado do mal, né, para o lado em que não interessa o seu bem, e sim o seu mal. E a gente não pode fazer nada, porque o nosso trabalho não é de obrigar as pessoas, e sim de convencer elas da necessidade dela aceitar essas boas novas. Você pode ver, irmão, que com essa solução gerada por Deus, a qual nós apresentamos, toda a bondade vai se concentrar só de um lado, irmão. Analise bem e reflita sobre a importância desse projeto. Lançamento da moeda privada. Essa moeda privada ela vai financiar quem? Faccionado? Pessoas para odiar os outros? Pessoas para pensar só em si própria? Não. Pessoas que vai ter a conduta de amar a Deus e amar o seu próximo. Amar a Deus e amar o seu próximo. Então essa moeda ela vai financiar pessoas para fazer fluir sobre a terra a bondade de Deus. As maravilhas de Deus. Simplesmente isso.
Veja a riqueza que vai ser gerada, irmão, com tudo isso. A riqueza é benigna, gerando frutos agradáveis e frutos saborosos, né? Então tudo isso aí é uma coisa que vem de Deus, irmão. E que se estabelece numa cidade simples, que as pessoas ignoram. Por quê? Porque se trata de coisas que vêm de pessoas humildes, de pessoas pobres, de pessoas que não passou em faculdade. Hoje a importância do conhecimento que é dado é aquelas pessoas que se formam em faculdade, que tem dinheiro para se formar, porque para você se formar numa faculdade hoje, você precisa ter dinheiro. E ganha um conhecimento que desenvolve apenas seu interesse profissional, que é um salário, muitas das vezes para trabalhar empregado. E esse conhecimento que vem de pessoas pobres, se trata de coisas maiores e melhores, que vai dar capacidade para você. Você pode ver o nome do grupo: capacitado pela fé. Capacitado para quê? Para fazer essas grandes coisas, irmão. É o que eu falei hoje no grupo. As pessoas que vão integrar esse grupo, eles terão uma função mais importante do que as autoridades. Muito mais. Porque eles vão fazer o que as autoridades não têm capacidade de fazer. Não tem mesmo, né? Você pensa que as autoridades, diante de tanto problema do povo aí, no viver do povo, se eles tivessem capacidade de resolver isso aí, eles já teriam resolvido. Porque muitos têm vontade de melhorar o país. Muitos têm. O problema é que eles não têm essa autoridade, irmão. Ele não tem essa capacidade. E esse projeto vai dar capacidade a eles. Né? Vai dar através da capacitação das pessoas desse grupo. Porque eles vão ter uma atividade, uma função, irmão, que não vai ser reconhecida, como é o caso meu. Né? Você pode ver, irmão, o que eu tenho feito. Eu tenho me virado dos 30 para conseguir esses telefones aí. E coloco lá e as pessoas saem. Tudo isso aí é uma capacidade que vem de Deus. Porque a minha capacidade não é de fazer mal para os outros, de odiar as pessoas. Não é de matar gente, de roubar, não. A capacidade aqui é de persistência. Né? É de adotar a regra de obedecer a Deus. De amar a Deus e amar o seu próximo. Mesmo sendo odiado, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo desprezado. Mesmo sendo ignorado. A gente continua, irmão, né? Continua, a gente persiste. As pessoas rejeitam, as pessoas desprezam e a gente continua firme ali. Ninguém apoia, ninguém reconhece, né? Ninguém. Você pode ver que nós temos um Pix aí, irmão. Ninguém coloca nada nesse Pix. Será que se fosse para formar uma quadrilha, se não tinha um monte de gente colocando aí dinheiro? Com certeza, irmão, né? Com certeza tinha muita gente apoiando, moralmente e financeiramente. Mas como se trata de um grupo de pessoas para desenvolver a função, para frutificar o bem em todas as áreas, não é somente na área financeira não, irmão. É em todas as áreas, né? Então é a bênção completa, irmão, né? Aí ninguém apoia. Você coloca o Pix aí, ninguém apoia, ninguém mesmo. Eu creio que até existe pessoas que querem apoiar. Às vezes até tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque tem um controle secreto aí, irmão, que faz com que o fluxo de dinheiro seja conduzido facilmente a quadrilhas e faccionados. Existe um controle secreto. Com certeza existe, irmão. A gente já identificou isso aí. E aí, como esse trabalho é um controle, é um trabalho para o bem, contrário ao mal, ninguém apoia. Ninguém apoia. Né? Sinceramente, com medo de ser penalizado pelos malfeitores.
Porque o império que reina na terra é do diabo, da maldade. É da maldade. E agora esse império vai ser quebrado com a revelação da verdade. Porque ele era camuflado como do bem para enganar as pessoas através da propaganda. Agora ele se revela como perverso e maligno. Então, a gente tá lutando, irmão, insistindo. E eu espero, né? Eu comecei a pensar, né? Eu agradecer a Deus que agora poderá ter a possibilidade de a gente ativar esse projeto. Ativar esse gigantesco projeto importantíssimo, irmão, para fazer toda a diferença. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um jeito de conseguir vender esses títulos para levantar dinheiro para construir, para comprar esse prédio, já para instalar um banco físico e também um banco digital e contratar empresa para lançar essa moeda, porque isso é questão de urgência, irmão, porque nós precisamos de dinheiro para financiar as pessoas que vai adotar essa conduta de amar a Deus e amar o seu próximo. Então nós precisamos de ativar já para beneficiar a humanidade, para beneficiar o povo. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Bom dia, que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Bom dia a todos.